Então, eu quero mais uma salva de palmas. E eu vou pedir para você ficar de pé. Vocês estão sentados? Levante. Levanta agora. Porque vai falar agora o nosso futuro governador, Onyx Lorenzoni. Uma salva de palmas para o nosso governador. Bom dia. Eu trouxe aqui propositalmente o meu amigo, ex-ministro, ex-deputado, uma pessoa extraordinária. Queria pedir para a Regiane nos acompanhar aqui. Mas eu não estou chamando ele pelo ser político que ele é. Eu estou chamando ele aqui como pastor. E eu queria também pedir para a Bispa Aline e para o Bispo Marcelo, se puderem estar aqui ao meu lado, porque nós, liderados pelo nosso presidente, nós temos falado de Deus, família, pátria e liberdade. Será isso no Brasil, será isso aqui no Rio Grande do Sul, com a verdade e com a palavra dada, a palavra cumprida. Não se trata apenas de uma campanha eleitoral, não se trata apenas de uma disputa. Se trata de estabelecer o reino de Deus no Rio Grande do Sul. Aleluia! E nós todos que estamos aqui sabemos o que isso significa. Disse, quando tive a oportunidade de estar diante da congregação liderada pelo Bispo Marcelo, não é para minha honra, nem para minha glória, nem da minha esposa Denise. Só não está aqui, ali está lá, cuidando do neto, que faz 1 ano amanhã, e eu no fim da tarde hoje estou indo para lá. Se trata da honra e glória do Deus que nós servimos. E eu quero chamar nesse momento a existência e a presença de Deus no nosso meio. E eu quero pedir que o meu amigo querido, pastor Ronaldo Nogueira, a Bispa Aline e o Bispo Marcelo possam fazer uma oração para que Deus nos abençoe a todos, nos capacite para enfrentar esse desafio, os deputados estaduais, os deputados federais, e para o nosso presidente e a mim, na disputa pelo governo federal e aqui pelo comando do Rio Grande. Então eu peço, Bispo, que o senhor, por favor, nos lidere nessa oração. Amém. Você pode estender a sua mão em direção aos servos de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, é aqui, Senhor, unidos, que nós oramos pelo teu servo Onyx Lorenzoni. Pedimos ao Senhor a bênção, a proteção. Pedimos que o Senhor, nessa hora, Senhor, derrama as mais ricas bênçãos sobre ele, sobre a família dele, sobre o coração dele, Senhor. E que todos os propósitos, Senhor, sejam estabelecidos pelo Senhor. Pois aqui, meu Deus, as trevas não têm lugar, pois a tua palavra está aqui e o teu poder está sobre ele. Por isso, nessa hora, meu Deus, abençoa a ele, a família, a casa, o lar, como também o nosso Rio Grande do Sul, em o nome do Senhor Jesus. E as palmas são para a glória de Deus, assim também como nós abençoamos o seu servo, o pastor Ronaldo Nogueira, Senhor. Determinamos sobre ele a vitória, a bênção, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E aqui nós abençoamos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glorifica Jesus bem forte. Muito obrigado. Eu vim aqui, e por favor, se sentem, para dar um testemunho. Ronaldo Nogueira tem um coração gigantesco. É um homem de bem. Foi injustiçado em mais de uma oportunidade. Teve contra ele o dedo apontado dos ímpios, que não se dão conta de cada vez que aponta o dedo, 3 dedinhos se volta contra a gente. Tive a honra de trabalhar ao lado dele, como ministro-chefe da Casa Civil,
coloquei sobre os ombros e sobre as mãos de Ronaldo Nogueira a FUNASA, uma fundação importantíssima que cuida de saneamento, cuida de saúde, cuida de dar condição de vida e dignidade, principalmente os que mais precisam. E como foi Ronaldo Nogueira naquele desafio? Como sempre, ético, correto, decente, trabalhador, inovador. Ele mudou a estrutura da FUNASA. Tenho, pelo ministro Ronaldo Nogueira, respeito absoluto. A luta que Ronaldo Nogueira enfrentou para fazer a reforma trabalhista no Brasil, e foi esta reforma trabalhista, mais as ações do presidente Bolsonaro, que podia ter remado na maré confortável do Imperial College de Londres, que a Globo queria, que o UOL queria, que a Al Jazeera dos Pampa aqui da Ipiranga queria, de fique em casa até que tu pare de respirar, só depois tu procura o hospital, fecha tudo, que a economia a gente vê depois. Mas glória a Deus que tínhamos um presidente escolhido por ele. Eu olho para Bolsonaro e me lembro de Davi, e lembrar que Davi era o franzino, o pequeno, o feio, mas Davi derrubou o leão, derrubou o urso e por fim derrubou o gigante. E o Brasil, graças ao trabalho iniciado por Ronaldo Nogueira, a luta da reforma trabalhista permitiu que os direitos fossem mantidos, mas que houvesse a flexibilização, que permitiu que, com a coragem do presidente Bolsonaro, que cuidou da saúde dos brasileiros, que em 25 de março disse: no Brasil nós temos que ter equilíbrio para enfrentar essa doença, cuidar da saúde. Recebemos 22 mil UTIs do governo Dilma Temer. Em dezembro de 2020, 42 mil UTIs estão instaladas. Em janeiro de 21, éramos 0 vacinas. 9 meses depois, querido Ronaldo, o Brasil era o país ocidental que mais havia vacinado, e hoje não há país do mundo que, proporcional à sua população, tenha sido tão vacinado, sem abrir mão de princípio, porque princípio a gente não negocia. A liberdade que cada brasileiro e cada gaúcho e gaúcho teve de vacinar quando quis, se quis e a hora que quis. E quando ele olhou para a questão do desemprego, eu tive a responsabilidade. Quando ele me tirou da Casa Civil e me mandou para o Cidadania, o Ronaldo me disse: mas por que o presidente está fazendo isso? Eu disse: eu não sei, mas deve ter algum propósito. Ele me tirou uma camiseta e me deu a mesma camiseta com outro número. Quando no dia 2 de abril ele me liga para fazer o auxílio emergencial porque o povo tinha fome, eu comecei a entender. E depois de atender 68 milhões de brasileiros através do aplicativo de celular, encontrar 26 milhões de invisíveis que governo nenhum havia achado, eu comecei a entender o propósito e o mover de Deus na minha vida naquele momento. Porque da mesma forma que a reforma trabalhista precisou da coragem deste homem, e lhe custou uma reeleição por causa disso, aquele momento precisou da ousadia e da coragem que eu fui capacitado por ele, porque sozinho eu não sou ninguém, eu só existo por ele. E a partir daí, com o BEM, com o Pronamp, o que aconteceu com o Brasil? O Brasil, graças ao nosso corajoso capitão, que não perdeu o rumo, deputado Marcelo, que é tão capitão quanto o capitão Bolsonaro. O Brasil hoje é a 10ª economia do mundo. O Brasil é o país que mais derrubou o desemprego, mais viabilizou o emprego. No ano passado nós juntamos, Ronaldo, 2.730.000 empregos de carteira assinada. Desde o início da pandemia, o Brasil já gerou quase 5 milhões de empregos com carteira assinada.
Sabe por quê? Porque nós fizemos a coisa certa, Bispo Marcelo, mas porque esse homem pagou uma conta extraordinária para permitir que o dinheiro que chegou pudesse viabilizar mais e mais e mais e mais empregos. Se hoje milhões de brasileiros têm emprego, deveram a Ronaldo Nogueira. E quando nós olhamos que o Brasil hoje, de toda a sua história, pode pegar lá do início, passa pela independência, passa pela república, passa por o Brasil se tornar uma grande nação, nunca tantas pessoas tiveram ocupação no Brasil, Ronaldo. Hoje são 97 milhões de brasileiros trabalhando. Nada pode ser melhor. O brasileiro é trabalhador, ele quer uma mão estendida, ele quer uma oportunidade. As nossas igrejas provam isso todo dia. Tirando da droga, tirando do álcool, tirando do nosso inimigo e recolocando vida, recolocando esperança, recolocando capacidade de transformar vidas. Glória a Deus, que homens como Ronaldo Nogueira tiveram no lugar certo, na hora certa, no momento correto. Eu não podia, pela admiração que eu tenho por ti, pela amizade que eu tenho por ti, não vir aqui nesse momento. Não é para falar, eu podia ficar aqui falando sobre o que nós pretendemos fazer no Rio Grande, as transformações, mas nós vamos ter outras oportunidades. Hoje é o amigo Onix, hoje é o deputado Onix, hoje é o ex-ministro, e que, se for da vontade de Deus e do povo gaúcho, será o futuro, o próximo governador. Mas hoje é o dia de fazer justiça para o irmão na fé, para o homem que merece o voto, para o homem que é despojado de vaidade, para o homem que não dá bola para a riqueza, para o homem que tem destemor. E é disso que nós precisamos no parlamento. Portanto, Ronaldo e Regiane, eu vim aqui por isso, porque homens como o teu marido são raros. Apesar das dificuldades da vida, apesar das agressões que sofre, ele sempre responde de forma entusiasmada, corajosa e transformadora. Sabe por quê? Porque um dia perguntaram para Jesus qual era o mais importante mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com toda a força do teu coração e com toda a força do teu entendimento. E aí perguntaram, e qual será o segundo, Jesus? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estamos diante de um homem, de um pastor, de um líder político que cumpre aquilo que ele pediu para nós cumprirmos: amar o próximo como a nós mesmos. Tu mereces todo o reconhecimento, todo aplauso. A caminhada não é fácil. Teremos uma longa batalha para manter o Brasil verde e amarelo. Os nossos adversários são aqueles que retiram a liberdade de expressão, fecham igrejas, nos impedem de poder cultuar e honrar e adorar o Deus que nós servimos, retiram toda e qualquer condição de que as nossas famílias possam prosperar, porque a família causa pertencimento, a fé causa pertencimento, e isso é contrário ao que desejam os partidos totalitários. Na Venezuela, você sabe. Em Cuba, nós sabemos como é. Na Coreia do Norte, não se pode abrir uma porta e não se pode botar o joelho no chão. Aqui nós temos tudo isso. Glória a Deus. Aqui nós temos um presidente que teve a coragem de entrar lá naquele palácio que era de trevas. Eu lembro do nosso primeira entrada no Palácio do Planalto, aonde nosso coração era apertado. A primeira-dama Michele, aqui fica o convite para as mulheres. Vamos levar as mulheres gaúchas
pela família e pela vida, dia 13 de setembro, ali no Parque da FENAC, às 9 horas da manhã. Lá vai estar a nossa primeira-dama, vai estar a ex-ministra Damares, e vai estar, sim, o nosso presidente. E eu lembro, e é importante, porque quem é espiritual entende o que eu estou dizendo aqui agora. Porque a guerra não é humana, a nossa luta não é humana, e nós só fomos sustentados porque eu vi o meu presidente botar o joelho no chão antes dos debates. Eu passei por uma conversão em 2018 na Sara Nossa Terra. Deus fez coisas que um dia eu tenho que contar na minha vida. Agora, naquele domingo, depois de 2 dias dedicados a Ele, e hoje eu tomei a decisão de me batizar lá naquela água, bispo, ficou o velho homem. Quando ele emergiu daquela água, é esse que está aqui, servo de Deus. E eu sei o que aconteceu no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada. Morte de animais, cultos satânicos. Nós sabemos o que nós enfrentamos aqui. Temos 16 mil templos nossos, 60 mil do outro lado registrados. Nós sabemos o que nós vamos lutar aqui. Nós sabemos o que o presidente e a primeira-dama sofrem por professar publicamente a sua fé. Eu faço aqui o mesmo, porque eu vim aqui para um propósito: a missão de transformar o Rio Grande e a missão de estabelecer o reino. Dobro o meu joelho no chão, como fiz aqui todo dia, como todos nós fazemos, mas é só para Ele, para homem nenhum, para circunstância nenhuma, para causa nenhuma que não seja aquilo que Ele deseja. Portanto, eu termino aqui dizendo aos meus irmãos e às minhas irmãs: as nossas armas não são humanas, são espirituais. Será na oração, no jejum, no amor ao próximo, na esperança e no trabalho, que nós vamos transformar a história presente e futura do Rio Grande. E eu fico e registro um último pedido. Além de lutarmos para manter o Brasil verde e amarelo, vamos pintar o Rio Grande do Sul de verde e amarelo, as mesmas cores que nos ajudaram a recuperar a honra e o orgulho de ser brasileiro. E vamos colocar lá na Câmara Federal, para estar do lado do nosso capitão, o capitão do povo, este homem do povo, que trabalhou pelo povo, e que é pelo povo, e que é um homem decente, que é um homem temente a Deus, e que é um homem que já entregou uma parte da sua história política porque fez o correto, porque fez o certo, porque transformou leis, que transformaram vidas. Milhares de pessoas têm emprego hoje pela coragem de Ronaldo Nogueira. Eles nem sabem que isso aconteceu, mas para quem importa, que é para ele, ele sabe. E nós que sabemos, vamos multiplicar pelo Rio Grande esse 10-14 para fazê-lo um dos deputados federais mais votados do Rio Grande do Sul, e a justiça se fará na nossa terra.